O livro Lar Adventista continua na seção que fala sobre o pai como aquele que é o laço de união da família. Estamos na seção 9 e agora no capítulo 35, participando dos encargos. Vamos falar um pouquinho sobre os encargos, os deveres que correspondem ao pai. Na leitura de hoje, o dever do pai não pode ser transferido ao outrem. Lembra que alguns capítulos atrás a gente mencionou um pouquinho sobre essa responsabilidade do pai? Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Todos nós, e somente nós, podemos fazer algo que mais ninguém é capaz de realizar, porque Deus nos incumbiu desta missão. E quem sabe, você nasceu justamente para apresentar Jesus Cristo para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua filha, seu tio, sua tia, seu sobrinho, sua sobrinha, para alguém, talvez até para o seu neto, ou para o seu avô, sua avó. Deus sabe, mas somente você pode fazer isso. Agora, o pai também tem uma responsabilidade muito grande, e nós vamos ver isso nesse momento. A leitura diz assim: o dever do pai para com seus filhos não pode ser transferido à mãe. Mãe é mãe, pai é pai. Cada um tem o seu papel e a sua função dentro do lar. Tanto o pai quanto a mãe têm suas responsabilidades. É bem verdade que a mãe provavelmente passa mais tempo com o filho ou com a filha, mas também é verdade que o pai não deve deixar de aproveitar os momentos que está com seu filho, com sua filha, para instruí-los, para educá-los em justiça. E a palavra de Deus é um guia seguro para nós ensinarmos sobre a verdadeira justiça, porque somente Deus é plenamente justo e é justiça. Se ela, melhor dizendo, a mãe, cumprir o seu dever, já tem trabalho bastante. Portanto, pai, ajude. Unicamente trabalhando unidos, podem pai e mãe dar desempenho à tarefa que Deus lhes pôs nas mãos. Os filhos são uma herança do Senhor. Deus nos dá o privilégio de sermos filhos para, assim como Enoque, reconhecermos a grande responsabilidade que pesa sobre nós, mas não somente isso, para compreendermos o grandioso amor por cada um dos seus filhos, por você, por mim, pela sua família, pela minha família. Deus, ele é tão bondoso que se pai e mãe se unirem no propósito de ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, a palavra de Deus, eles obterão êxito. O pai, continuando a leitura, não deve omitir-se de sua parte na obra de educar os filhos para a vida e imortalidade, ou seja, para a vida eterna. E nós só alcançamos a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Se aceitarmos Jesus como aquele que se sacrificou por nós, nosso substituto, como aquele que deu a sua vida por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele que nos perdoa os pecados, nosso Salvador, como aquele que rege a nossa vida, Senhor da nossa vida. Precisamos ensinar os nossos filhos sobre Jesus Cristo. Por isso que faz-nos bem passar tempo lendo os últimos momentos da vida de Jesus. 1 Coríntios 13 também é muito importante lermos, mas eu gosto particularmente do Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulos 18, 19 e 20, são essenciais. Capítulo 19, então, para mim é maravilhoso, porque na cruz do Calvário, Cristo voluntariamente estava entregando a sua vida
por aqueles que não tinham mais vida. E sua mãe, Maria, era um exemplo claro disso. Embora ela era Cristo que estava falecendo na cruz do Calvário, Maria iria depender totalmente da sociedade para sua subsistência. E então Jesus, na cruz do Calvário, olha para o discípulo amado e diz: eis aí a tua mãe. Olha para ela e diz: eis aí o seu filho. E João, daquele momento, leva Maria para sua casa e cuida dela como se fosse a mãe dele. Veja que Jesus, na cruz do Calvário, estava muito mais preocupado com aqueles que estavam perdendo tudo o que tinham, de maneira especial a sua mãe Maria. Portanto, Jesus Cristo é de fato nosso Salvador. E Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Precisamos nos relacionar com Ele para aprender dele e assim conduzir os nossos filhos no caminho que devem andar. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se conhecermos a Jesus Cristo e a Deus, obteremos vida eterna. Está no Evangelho de João, isso no capítulo 17, verso 3. Ele, o Pai, deve participar das responsabilidades. Há deveres e há direitos. Não fique só com os direitos. Cumpra com os seus deveres. Cumpramos com os nossos deveres. Há obrigações para ambos, pai e mãe. Algumas que devem exercer juntos. E como é importante que marido e esposa façam coisas juntos. Isso fortalece a união conjugal. E na educação dos filhos, para que aprendam sobre a palavra de Deus, tanto o pai quanto a mãe têm uma responsabilidade, mas eu diria que, pelo que nós lemos até então, como o pai é o sacerdote do lar, o pai deveria ser aquele que conduz o culto no lar. O pai deveria ser aquele que traz a família, intercede por ela junto a Deus, pede perdão a Deus por atitudes dos filhos, da família, suas também. O pai tem suas obrigações e, claro, a mãe também. Pai e mãe devem manifestar respeito mútuo se quiserem ver essas qualidades desenvolvidas em seus filhos. Os filhos aprendem por exemplo, não somente por palavra. E se o pai e a mãe se respeitarem, se amarem, respeitarem a Deus, amarem a Deus, obedecerem a Deus, os filhos, pelo exemplo, farão o mesmo. O pai deve encorajar e sustentar a mãe. Eis aqui uma grande responsabilidade. Na sua obra de cuidado mediante alegre fisionomia e palavras bondosas. Pai, você é responsável por encorajar e sustentar a mãe. Não somente a mãe, mas toda a família, prover o sustento da família. Agora, lembre-se, nós já mencionamos isso nas leituras anteriores. Não deixe que a sua responsabilidade de sustentar, de adquirir bens, posses para poder sustentar a família, tome todo o seu tempo. Você precisa ter tempo com a família. E aí eu sugiro uma leitura da palavra de Deus, Gênesis capítulo 2. Você verá ali a criação do homem e da mulher com mais detalhes do que o capítulo 1, e verá ali a incumbência que Deus deu ao homem para prover o sustento da sua esposa. Leia o cuidado que o homem deveria ter para com a esposa em Gênesis capítulo 2 também. Continuando a leitura, e nós já vamos terminá-la. Procurai ajudar vossa esposa no conflito que ela tem diante de si. Sabe, ser dona do lar, que é o que... é uma expressão até estranha, né? Dona do lar, dona de casa. Não está certo, porque... não está errado, melhor dizendo, né? Porque a mulher manda em casa. A mulher tem autoridade em casa.
E o pai sábio vai reconhecer isso na mãe. E feliz o homem cuja esposa administre bem o lar. Mas aqui está algo que é extremamente importante. A mãe tem conflitos no lar. Não é uma tarefa fácil educar, instruir, cuidar de uma criança, de um filho, de uma filha. É uma responsabilidade muito grande e, claro, Deus abençoa e capacita. Mas aqui a autora do livro Lar Adventista diz: procurai ajudar vossa esposa no conflito que ela tem diante de si. Ajude, pai, na educação. Ajude na criação do seu filho, da sua filha. Não é só a responsabilidade da mãe. Sede cuidadosos em vossas palavras, cultivai refinamento de maneiras, cortesia, gentileza, e sereis recompensados por fazê-lo. Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, muito em breve voltará. E Ele recompensará a todos de acordo com as suas obras. Se nós estivermos cumprindo com nossas obrigações no lar, teremos nossa recompensa. E quer uma recompensa maior do que ter a vida eterna sua e da sua família? Acredito que não existe. Então, ajude sua esposa. E uma sugestão para você cantar: Novenário Adventista, hino Hoje Ajuda Alguém, número 234 do Hinário Adventista. Vamos orar? Amado Deus e Pai, talvez no passado eu tenha falhado como pai. Talvez eu não tenha cumprido com toda a minha responsabilidade, com todas as minhas obrigações. Talvez tenha deixado minha esposa ter dificuldades e não ajudá-la. Te peço perdão, Senhor. E te agradeço porque hoje, com tua graça, eu e minha esposa estamos juntos. Moramos próximos à nossa filha e ainda temos um neto. E o genro. Te suplico por eles, para que nós possamos de alguma forma ainda influenciá-los para a salvação por meio de Jesus Cristo. Tanto minha filha, quanto meu genro, quanto nosso neto. Imagino que outros pais também possam estar fazendo a mesma oração. Tenho um pouco de sentimento de culpa pelo passado, talvez por ignorância, porque não sabiam. Mas agora que estão acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, sabem da sua responsabilidade, dos seus deveres, suas obrigações no lar. Perdoa, Pai, se não fizeram aquilo que deveriam ter feito. E ajuda-nos de alguma forma a ainda sermos uma bênção em nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal e sejamos a força da nação.